no reino eterno. Fala ao nosso coração através da Tua palavra, Senhor Deus. Faça com que aquele que está expondo, exponha, Senhor Deus, por meio do Teu Espírito, capacitando-o, Senhor Deus, a trazer uma mensagem, Senhor Deus, fiel às Sagradas Escrituras, ó Pai. Que Teu povo possa ter ouvidos para ouvir e olhos para ver aquilo que o Senhor está trazendo para a Sua igreja por meio da Sua mensagem, da Sua palavra. É o que nós pedimos. Em nome de Jesus, nos capacita, Senhor Deus, a ouvirmos, a falarmos, Senhor Deus, e a retermos a Tua palavra no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Timóteo, capítulo 3. 1 Timóteo, capítulo 3. Nós paramos no verso 6, desculpa. E hoje nós vamos terminar essa parte que fala sobre os presbíteros da igreja, versos 6 e 7, e mais à noite nós daremos continuidade falando sobre os diáconos, e teremos um tempo depois, provavelmente depois do retiro, para falar sobre as mulheres aqui no verso 11 do capítulo 3, de 1 Timóteo. Eu vou fazer a leitura até o verso 6, até o verso 7, do verso 1 ao verso 7, e aí nós iniciamos a partir do verso 6. Diz assim: fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se soberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Semana passada, nós paramos aqui no verso 6. Iniciamos ali, terminamos ali o verso 4 e 5, que fala sobre o governo. E nós estamos vendo aqui várias atribuições ou requisitos que o presbítero deve ter, indispensavelmente, que na realidade representam o que todo homem crente, o padrão de todo homem crente em sua vida. E eu disse, que seria possível um crente que não exercesse a liderança ter alguns comportamentos desse, pecados desse em sua vida, ou que estivesse lutando contra eles, ou tivesse dificuldades com esse tipo com essas características, com esses requisitos aqui, mas o presbítero não. Ele deve aparentar tudo isso. E aí nós vamos ver uma coisa interessante, porque você pode ser um homem que tem alguma deficiência e que tem essa vocação, mas que naquele momento não está apto por ter desses requisitos em falta. E aí, aquele homem não está apto para exercer a liderança da igreja naquele determinado momento. Mas uma coisa que nós falamos ao término da exposição, dissemos que todas essas qualificações até aqui são básicas para os presbíteros e resultam num princípio. O princípio relativo ao tempo. Um crente novo, um novato, um neófito, não tem condições de apresentar essas qualificações, por mais convertido que ele seja. E é interessante porque o apóstolo Paulo, ele vai terminar essas qualificações nesse aspecto. Por quê? Porque ele não pode ser um noviço, porque ele precisa de tempo para que possa amadurecer na fé
e alcançar esses requisitos. A gente sabe que todo crente convertido, não vou nem falar isso aqui não, o professor meu fazia uma brincadeira com isso, muito interessante, né? Mas mostrando que todo convertido tinha o mesmo comportamento, tá? Excentricidade, né? Aquela paixão descontrolada, né? Que demonstra o quê? Infantilidade, infância, ou melhor, falta de maturidade na fé. Falta de maturidade da fé. E nós vamos perceber que um crente novo, um crente noviço ou um crente neófito, ele não tem condições de apresentar todas essas coisas. Ele é uma criança na fé, ele precisa desenvolver a fé cristã. E essas qualificações demonstram um homem maduro, um homem desenvolvido, um homem vivido na vida cristã e na vida da igreja. Eu citei um comentarista, Kevin Reed, que ele faz um comentário de rodapé na sua obra com relação a isso. E ele diz assim: o princípio do tempo é especialmente negligenciado com o moderno treinamento ministerial. Há muitos jovens graduados em seminários rapidamente são confiados ofícios eclesiásticos. Similarmente, homens de negócio recém-convertidos são rapidamente elevados à posição de liderança na igreja. É o livro Governo Bíblico da Igreja. Não deve ser assim. E aí por isso que o apóstolo Paulo, agora no verso 6, ele vai dizer assim: não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Literalmente, essa palavra significa recém-plantado, ou, como eu falei anteriormente, novo convertido. No tempo do apóstolo Paulo, muitos homens de extraordinária habilidade e cultura estavam sendo conduzidos à fé. E havia um perigo, por causa desse reconhecimento, dessa capacidade desses homens, no mundo, assumirem posições na igreja. E aí nós estamos vendo posições de liderança. Nós estamos vendo a Escritura proibindo que se façam presbíteros e pastores os que recentemente tenham professado a fé em Cristo. Eu me lembro no Seminário Presbiteriano do Norte, quando eu comecei o seminário, eu conheci um rapaz que ele estava no terceiro ou quarto ano de idade, terceiro ou quarto ano de seminário. E aí uma conversa e tal, e é um rapaz solteiro, uma conversa e tal, aí eu perguntei para ele, assim, a gente conversando, ele disse que tinha 5 anos de conversão. Faz essa soma aí. Era um jovem e, além de tudo, um novo convertido. Aí os problemas acontecem nas igrejas e continuam acontecendo, muitas vezes, porque nós temos colocado pessoas que não estão prontas para exercerem uma atividade tão importante na igreja como a direção da igreja. Nós vemos isso muitas vezes, às vezes as pessoas de fora, e tal, e aí vem para a igreja e começa a ver determinadas coisas, às vezes são semelhantes ao mundo, se escandalizam e vão embora. A palavra de Deus diz: quem são esses? Esses não são firmes na fé. Lá no solo, a parábola do semeador, logo se escandalizam. Nós precisamos entender que no meio do povo de Deus existem pecadores, em primeiro lugar, que nós somos. Em segundo lugar, crentes fracos, crentes imaturos e crentes maduros que agem muitas vezes como os crentes fracos e imaturos. Certa vez um pastor comentando conosco essas histórias, e alguém chegou e disse que estava procurando uma igreja perfeita e tal, não sei o quê, uma igreja mais pura. E aí ele disse assim: não vá para essa igreja. Aí, por quê, pastor? Porque no dia que você entrar, ela vai deixar de ser pura. Se nós olharmos para a palavra de Deus e vermos ali os profetas, o povo de Deus, nós vamos perceber que até mesmo aqueles que eram mais firmes, mais maduros,
Eles tinham os seus problemas. Eles tinham pecados. E é isso que a Escritura vai mostrar. Que nós somos salvos pela graça de Deus. Não é por nós. Paulo recebe um espinho na carne, por quê? Porque Deus sabia que ele não ia ter condições de conviver com tudo aquilo que Deus estava revelando a ele e a posição em que ele se encontrava na igreja, sem se corromper, sem achar que é melhor que alguém, ou olhar as pessoas de cima para baixo. Então lhe foi posto um espinho na carne. É muito claro o texto ali. E eu poderia dar exemplos de vários outros líderes da igreja, homens que foram tratados, homens que foram pisados, homens que foram moídos, como o nosso Senhor Jesus foi moído, e Cristo foi moído pelos nossos pecados. E aí, uma comparação, nós podemos fazer uma comparação, por exemplo, com Davi, que é um homem de dores. Davi vive uma vida de sofrimento, e de uma certa forma, ele ali espelha Cristo. Mas só que há uma diferença abissal. Cristo é um homem de dores por causa dos nossos pecados. Davi é um homem de dores por causa dos seus pecados. Essa é a grande diferença. E por causa dos sofrimentos, dos erros, da disciplina do Senhor na vida de Davi e na vida de muitos outros santos da Escritura, como nós, esses homens se tornaram amigos de Deus, estiveram mais próximos de Deus, apesar deles mesmos. O texto da Escritura aqui é muito claro. A Escritura proíbe que se façam presbíteros e pastores que recentemente tenham professado a fé. Por quê? Porque esse comportamento seria danoso à igreja. Por quê? Porque os neófitos na fé são geralmente fúteis e dominados pela ostentação. Essas são palavras de João Calvino, e ele está certíssimo. Abra Deuteronômio capítulo 17, versos 18 a 20. Aqui são instruções para aquele que iria se assentar no trono de um reino. Então diz assim a palavra de Deus: também quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um translado desta lei num livro, do que está diante dos levitas sacerdotes. Terá consigo nela e lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei, estatutos para os cumprir. Verso 20. Isto fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias do seu reino, ele e seus filhos e os filhos de Israel. Esses são a eleição e os deveres de um rei. Abram aí 1 Coríntios capítulo 4, versos de 6 a 8. Olha o que diz o texto. 1 Coríntios capítulo 4, versos de 6 a 8. Diz assim: estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo por vossa causa, para que por vosso exemplo aprendais isto. Não ultrapassais o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tens recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se não o tiveras recebido? Já estás farto, já estás ricos, chegaste a reinar sem nós? Sim, tomara reinássemos, para que também nós viéssemos a reinar convosco. Percebam que esses dois textos aqui estão falando de uma posição e de um cargo elevado no meio do povo de Deus. O rei, ali de um lado, e de lado ali, aqueles que pregam, aqueles que exercem autoridade. E Paulo está repreendendo esses homens, para que eles não sejam, no caso aqui, orgulhosos. E o texto ali de Deuteronômio está falando nisso. Por quê? Tem um ditado popular que nós conhecemos, que diz o seguinte: conhece-se um homem dando poder a ele.
E é muito interessante isso. É o que a gente vê no relato da Escritura. Até pessoas ímpias, pagãos, entendem isso. Os crentes às vezes não entendem, né? Quando o Senhor Jesus se encontra com um centurião, e aí ele pede para que cure a filha dele, e aí o Senhor se dispõe na casa dele e falou: Senhor, não precisa. Ele não se sentia digno, né? Manda só uma palavra que a minha filha vai ser curada. E sabe qual é o fundamento para ele dizer isso? Porque eu sou um homem também de autoridade, sujeito à autoridade. Olha que interessante que ele fala: eu sou um homem sujeito, submisso à autoridade. Porque eu digo para o meu... Qual é a relação? Né? Ele é sujeito à autoridade, então ele diz: eu digo para o meu servo, vai, ele vai, vem, ele vem. Há um princípio básico aí. E o princípio, às vezes a gente desconhece, tão simples. Nunca aprenderemos a ser líderes se antes não formos servos. Um homem não vai saber liderar e conduzir se não souber ser conduzido, ou se permitir conduzir. Isso é um princípio básico. É por isso que a gente vê uma confusão completa, não somente no meio da igreja, mas principalmente no mundo, porque eles desconhecem esse princípio. E eles colocam hoje em dia pessoas acima na empresa, ou em grandes corporações, jovens, que nunca viveram, como diz aí, o chão da empresa. Eles não conhecem, não têm tempo, eles têm somente teoria. É bom? É bom, mas nesse processo eles vão apanhar muito. Por quê? Porque não podemos comandar se não soubermos ser comandados. E é isso que esses textos estão nos mostrando. O perigo de determinadas pessoas, principalmente pessoas sem experiência, novos convertidos, estarem numa posição de autoridade. Um neófito, queridos, em geral, não vê a liderança como um serviço a outros. Calvino vai dizer que por causa disso, a arrogância e ambição facilmente os leva a desertarem. E engraçado que nessa vida cristã, de igreja que nós vivemos, eu já vi isso acontecer recorrentemente. E homens que assumiram a liderança da igreja, presbíteros, e até mesmo pastores, abandonam o evangelho e vão para o completo oposto, para a Umbanda, para o catolicismo, coisa assim, completamente, você fica pensando: eu não entendo, como é que ele está aqui, um líder, um ministro, um presbítero, um diabo, aí foi para lá, completamente oposto. Complicado. Mas tudo fruto daquilo que a Escritura está nos dizendo aqui. Não seja neófito. Calvino, evocando a sua própria experiência, ele diz o seguinte, em seu comentário a respeito de 1 Timóteo, capítulo 3. Os neófitos não são simplesmente ousados e impetuosos, mas também inchados de nécia confiança em si próprios, como se fossem incapazes de fazer o que nunca experimentaram. Portanto, não é sem razão que sejam eles excluídos da honra do episcopado, até que com o passar do tempo, suas noções extravagantes tenham sido subjugadas. A eleição de um neófito pode trazer resultados desastrosos para ele e para a igreja. Por isso não se deve eleger um neófito, para que não fosse ele obscurecido pela presunção. Paulo usa a palavra aqui para não se ensoberbecer, e no original ela significa levantar fumaça. Seria tornar-se arrogante, encher-se de orgulho.
E aí ele diz assim: não seja neófito. Por quê? Porque o neófito, nessa situação, que situação? De autoridade na igreja, governo na igreja, pode cair na condenação do diabo. Essa é a explicação do apóstolo Paulo aqui das Sagradas Escrituras, ou seja, da sabedoria divina. Não seja neófito para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Que condenação é essa? A soberba, o orgulho. A Escritura não fala muito sobre a queda do diabo, mas dá algumas nuances, né? Metaforicamente falando, ou comparativamente falando, né? E aí você vê que esse foi o pecado do diabo. Ele queria ser igual a Cristo. Ele queria ser igual ao Filho. Ele era criatura, mas queria ser igual ao Filho. Ele queria estar no lugar de Cristo na Trindade. Ele olha para si, a gente vai ver isso em alguns textos, não vou citar todos, e acha, pela sua beleza, pela sua formosura, pela sua criação, que poderia estar acima da segunda pessoa da Trindade. Abram Isaías capítulo 14, verso 11 até 15, que fala do hino triunfal da queda da Babilônia, e ela serve como uma comparação também para alguns teólogos, se referindo ao pecado do diabo, ao pecado de Satanás. Diz assim: derribada está na cova a tua soberba, e também o som da tua harpa. Isaías capítulo 14. Por baixo de ti uma cama de gusanos, e os vermes são a tua cobertura. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono. Na congregação, no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. O orgulho foi a sua própria condenação, a soberba de olhar para si e de se achar superior aos outros, ou melhor do que os outros, ou com domínio sobre os outros. E aí cai na condenação de Satanás. Ao ponto, Mateus capítulo 4, verso de 9 a 11, ao ponto de, conhecendo a Deus de uma forma, como os anjos conheceram, ele tem a ousadia de ordenar, ou de pedir, ou de barganhar com a segunda pessoa da Trindade, para que se prostre diante dele. É demonstração de orgulho, de soberba. E por quê? Porque ele tem um certo domínio sobre algumas coisas desse mundo, por causa da queda. Não entende que esse domínio dele está debaixo do domínio daquele que ele ordena ou quer que se prostre diante dele. E é limitado por ele. E aí ele chega, Mateus capítulo 4, versos de 9 a 11. E tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Provavelmente essa aqui é uma dupla ferida, né? Porque, em primeiro lugar, a adoração de todos deve se voltar ao próprio Deus. O próprio Cristo, né, se submete como encarnado ao Deus Pai. E quem deveria estar adorando quem ali era ele, se prostrando diante de Cristo. Porque ele é Deus.
O que a Escritura está dizendo aqui é que o orgulho sempre conduz à queda. E a fim de evitar essa queda, a igreja não deve eleger um principiante como bispo. Precisamos lembrar que a característica principal, primordial do crente é ser humilde de espírito. E os soberbos vão levar a igreja de Cristo à destruição. Eles vão criar partidos na igreja, vão exaltar homens, dão valor a coisas sem valor algum no reino de Deus. E aí você vê, principalmente no dia de hoje, você entra lá no Facebook, eu não tenho muito tempo para fazer isso não, nem gosto. Aí você vê um monte de menino discutindo com ministros. Homens experientes, eles podem até estar certos naquilo que eles estão dizendo. Porque o único dono da verdade é a palavra. Mas que ousadia discutir dessa forma, de igual para igual, com um homem que tem uma bagagem muito maior do que eles. De vida, de experiência. Às vezes algumas pessoas vêm me trazer, sempre aconteceu assim, pastor, isso assim. Eu estou muito distante do seminário que está sempre trazendo essas coisas novas, aquela questão acadêmica na teologia, tudo que sai de novo cai nos seminários. Então, os pastores do seminário estão mais antenados com essas coisas que aparecem aí, essas modernidades e aquela coisa toda. E aí eu falei, não, eu não sei, eu vou pesquisar. Mas uma coisa eu disse para um deles, certa vez vieram me... E eu já até falei isso para os meus filhos. Eu falei, olha só, não tem nada novo, tá? É só nome diferente. Aí um dia, não sei quem, se foi meu filho, foi alguém, chegou para mim, pastor, o que é isso? Assim, cara, eu nunca ouvi isso, eu vou dar uma olhadinha. Aí fui pesquisar e falei, isso aí está relacionado com o pecado, com que a igreja trabalhou lá no 2º século, no 3º século da era cristã, assim, que tinha esse nome. Agora tem esse. É a junção dessa heresia com essa aqui. Não existe nada de novo, diz o texto da Escritura debaixo do sol. Só com repaginado, só com... Mas esses homens, por mais que desconheçam determinadas coisas novas, como a igreja que viveu ali nos concílios, e cada vez surgia lá um pensamento na época e tal, e aquela coisa mexida, voltada com a filosofia ou com a heresia, e eles não tinham conhecimento daquilo. Vamos ver, vamos pesquisar. Eles tinham mais capacidade de olhar para aquilo ali e perceberem que aquilo era um erro ou não. Por isso eles são chamados de pais. Há quem diga que pai é uma desgraça, pai e mãe, porque falou, acontece. Por quê? Porque eles veem o que está na frente, eles percebem, porque já viveram aquilo que nós estamos vivendo. Agora, se naturalmente os homens já são assim, que dirá os crentes? Porque eles não vivem pela experiência deles, mas vivem pela palavra de Deus. Conseguem ver mais à frente, conseguem ver pecados, coisas que desagradam a Deus, comportamentos que necessariamente não são pecaminosos, mas que lá no futuro pode, se você continuar com esse tipo de comportamento, você pode cair para cá. Você pode ir em frente, mas você pode cair para cá. Cuidado. Esses são os líderes da igreja. A experiência, a vida cristã, a maturidade cristã é um elemento essencial, tanto que está atrelado o governo da própria casa ao governo da igreja. Abram aí 1 Coríntios capítulo 3. Esses criam partidos na igreja, exaltam homens, dão valor a coisas sem valor algum no reino de Deus, querem assumir a primazia, são belicosos. O que significa isso?
é uma palavra que vem do latim, vem de guerra, conflito, gostam de confusão, de conflito, de discussão. E aí nós temos aqui o exemplo em 1 Coríntios capítulo 3, nós até já citamos, da igreja ali de Corinto, e Paulo repreendendo aqueles irmãos. Olha o que ele diz aqui nos primeiros versos: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como carnais, como a criança em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podiais suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Por quê? Porque havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? E qual era a discussão? Porque uns diziam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou disso, eu sou daquilo, Neófitos geralmente são pessoas que agem desse jeito, tomam partido, criam partidos. Ontem nós estávamos na reunião do presbitério da nossa igreja, e lá nós temos que, muitas vezes, de brigar por determinados interesses da igreja, interesses do reino de Deus, interesses também pessoais, como pastores. E uma das coisas que acontece muito em presbitério são discussões. Às vezes uma pessoa que nunca viu isso entra numa reunião, se escandaliza. Porque nesse lugar nós vamos ter discussões, vamos levantar, às vezes, pontos discordantes. Alguns que não têm muita maturidade levam essas coisas para o lado pessoal, se magoam. Isso existe também no meio de pastores, viu? Mas uma coisa que a gente sempre fala é entender que aquilo que nós estamos discutindo aqui não pode afetar o nosso relacionamento como irmãos. Nós estamos discutindo aqui interesses da igreja, nós estamos discutindo aqui temas, às vezes, da palavra de Deus, e por estarmos em posições opostas, isso não pode criar um conflito entre nós. E se nós não somos maduros para, naquele momento de discussão, um está defendendo uma coisa, outro está defendendo outra, e naquele momento de discussão ali, você olhar e ficar chateado com a pessoa porque ele é contra você, naquilo que está sendo discutido, não pode ser assim. Isso mostra falta de maturidade da nossa parte. E muitas vezes nós agimos assim, não somente ali, mas em qualquer outro ambiente. Nós que somos maduros, nós que somos mais velhos, nós que somos experientes, agimos assim. O que você acha com relação a um novato? Ele não vai agir desse jeito? Será que ele vai ter condições, como as pessoas mais velhas, de separar essas coisas? E perceber que, apesar de pensamentos discordantes, nós somos um no corpo de Cristo? Devemos respeitar e amar os nossos irmãos? Se isso acontece entre pessoas maduras, é só você abrir a internet que você vai ver gente discordando. Eu tenho amigos que são carne comigo, pastores, e divergimos em alguns pontos. E às vezes, quando nós discutimos com isso, discutimos até brincando, rindo um para o outro. Porque nós entendemos que, apesar das nossas diferenças, apesar dos pontos que nós discordamos, ou do ponto discordante, nós somos irmãos em Cristo. E não somos donos da verdade. Nós buscamos essa verdade na palavra de Deus. Abra 1 Coríntios capítulo 4, versos de 7 a 13. Essas pessoas criam partidos na igreja, exaltam homens, dão valor a coisas sem valor algum no reino de Deus,
querem assumir a primazia, são pessoas de discussão, de briga. E gente como essa não pode assumir a liderança de uma igreja. Já falamos isso. Cordato, inimigo de contendas. Não preciso repetir isso. Está aqui. Já foi dito isso. Mas o novato, ele é tendente a isso. Por ser um neófito. Por ser um noviço. E às vezes, nós até somos assim, defendemos a nossa posição de uma forma tão radical que daqui a pouco ele está pulando em cima da pessoa e batendo nela. Não pode ser assim. Mas um neófito na fé, ele vai agir dessa forma. Ele vai agir dessa forma. É muito difícil, por exemplo, para algumas pessoas, eu estou falando aí no caso de pastores, né? Às vezes você chega numa igreja, a igreja é troncha, toda troncha. 10, 20, 30 anos vivendo assim. Você acha que você vai chegar lá em 1 ano, 5 anos e vai mudar aquilo? Não vai. É um trabalho de formiguinha. É um trabalho... Eu sempre digo que maus pastores preparam as igrejas para não receberem bons pastores. Igrejas com vícios, com pecados, com erros, com comportamentos errados, aí chega um bom pastor, um bom ministro, eles rejeitam. Porque ele quer tirar, aquelas pessoas da sua área de conforto, porque aquelas coisas estão erradas. E às vezes, alguns desses, não sabem que um trabalho como esse, até mesmo no seu pastorado, é infrutífero. Infrutífero em que sentido? No sentido dele não ver os resultados. Por isso que Paulo diz, um regou, outro plantou, mas o crescimento vem do Senhor. Porque muitas vezes o ministro vai chegar numa igreja, vai trabalhar ali 5, 10 anos e não verá resultado aparente. Esse resultado vai vir daqui a 5, 10 ou 15 anos. E o ministro precisa entender isso. Precisa entender também que quando chega numa igreja, mesmo que ela tenha um comportamento completamente ruim, principalmente culto que deveria ser a primeira coisa, é a última coisa a ser mudada numa igreja com uma teologia distorcida. É a última coisa. E é a coisa que mais, pelo menos para o ministro, dói. Porque é visível. E aí ele tem que suportar esse tipo de coisa por muito tempo. Pregando aqui, pregando ali, até que o povo de Deus consiga perceber, não, esse comportamento que nós temos é errado. E às vezes o que vai acontecer? Um noviço, um neófito, não vai ter essa paciência, não vai ter essa disposição. É muito sério o que a Escritura diz. Olha o que diz a Escritura aqui em 1 Coríntios capítulo 7. Pois quem te faz sobressair, e que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias, como se não tiveras recebido? Percebam aqui que esse comportamento é um comportamento característico de um neófito. Criar partido, exaltar homens, dar valor a coisas sem valor algum no reino de Deus, ou dar valor primário a coisas que são secundárias. Querem assumir o comando, a primazia, são de briga, discussão nesse sentido, E o exemplo desse é de 1 João Diótrefes, Diótrefes queria assumir a liderança ali da igreja e impediu o próprio João. Causou barreira para o próprio apóstolo chegar na igreja, e João escreve ali de forma firme contra ele. Quando a Escritura fala sobre essas coisas, nós precisamos prestar atenção
e fazer aquilo que a palavra de Deus diz. A Bíblia não tem uma característica brasileira. A Bíblia não é abrasileirada. Vamos fazer um puxadinho aqui, tá certo. Tá tudo bom, mas faz um puxadinho não. No reino de Deus essas coisas não funcionam. E não funcionam para Deus. Porque você pode fazer um puxadinho na igreja e as coisas irem funcionando, mas na realidade não está funcionando. Porque Deus está reprovando aquilo que está ocorrendo. Diante disso, um membro da congregação não pode assumir um neófito, né? Não pode assumir uma função como essa. Ele deve estar qualificado para servir como bispo. Ser qualificado. E talvez não, com certeza, um principiante, seja esse novo ou velho no Evangelho, né? Novo ou uma pessoa velha que abraçou o Evangelho, não está qualificada para isso, porque não tem maturidade e não desfruta ainda do prestígio que se requer de um bispo, de um novato. A igreja precisa reconhecer também. A igreja reconhece pela sua congregação, pelo voto, e reconhece pela sua liderança, quando indica determinadas pessoas para exercer tal função. Nós vamos ter aqui uma eleição para diáconos, e nós vamos perceber a diferença que existe entre o diácono e o presbítero. Mas nós temos aqui, nós vamos abrir 2 vagas só, para a diaconia. A nossa igreja é uma igreja pequena. Isso não impede que os outros irmãos que não sejam diáconos trabalhem nessa função. Mas nós precisamos entender que na igreja é um chamado, é uma vocação, e é Deus quem escolhe, por meio até das nossas imperfeições. E o que a gente vê muito nessas eleições, às vezes tem 3 vagas para presbíteros, são 5, e aí 2 presbíteros não são eleitos, eles ficam chateados porque a igreja não votou neles, ficam aborrecidos que a igreja não votou. Já vi presbítero se levantar e ir embora, porque não foi eleito, não consegue perceber que é Deus. Na escolha de um ali entre os 12, foram 7, só foi um, os outros não prestam por causa disso. É interessante que o texto da Escritura, aqui em primeiro lugar, ele está direcionando para mim, ou seja, para você que aspira ou quer o episcopado. Esse é o primeiro alvo. Você olhar isso aqui e perceber, que pode assumir o presbiterato. Ou então, para a igreja perceber e reconhecer aqueles que são eleitos, são escolhidos, esses que estão à frente. Havendo terminado aí, essa lista de requisitos que tem a ver com o conceito de um irmão que goza perante a congregação, dos demais, a congregação de um certo prestígio, o apóstolo agora vai proceder para a indicação da opinião dos de fora. Ele vai indicar a opinião dos de fora, ou seja, os que não pertencem à igreja precisam ter uma boa visão, ou seja, mudando a estratégia aqui, ou seja, usando aqui o texto, é necessário que essa pessoa tenha bom testemunho de fora, seja um exemplo, olha o que diz, pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Ou seja, no que concerne ao comportamento externo, os descrentes devem reconhecer nele uma boa pessoa, um homem honesto e íntegro. É dessa forma que o mundo tem que ver esse homem que está sendo
pontuado ou que está assumindo essa função na igreja do presbiterato. Se esse homem apresenta vícios e defeitos em sua vida quando a igreja faz dele um presbítero, repentinamente, sem provas suficientes da sua conversão e experiência, ele torna-se um motivo de vergonha para si e para a igreja, e também de tropeço. E nós vemos na Escritura vários textos, não é, Israel? De exemplo de homens que eram exemplo na igreja. E também vemos exemplos negativos, tá? Daqueles que não têm um bom testemunho dos de fora. Abram aí 1 Samuel capítulo 2, verso 24. Olha o que o texto vai dizer. Eram os filhos de Eli. A Bíblia vai falar da importância que é o testemunho daqueles que estão no mundo com relação àqueles que são líderes na igreja. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Estás fazendo transgredir o povo de Deus. Torna-se motivo de vergonha para si, para a igreja, e de tropeço para o mundo. Abram aí 1 Timóteo capítulo 5, versos 24 e 25. Olha o que a Escritura vai dizer. E aqui são conselhos acerca dos presbíteros, são vários conselhos. Aí ele diz lá no verso 24 e 25, os pecados de alguns são notórios e levam a juízo, ao passo que de outros são mais tarde se manifestam. Da mesma sorte, também as boas obras antecipadamente se evidenciam, e quando assim não seja, não podem ocultar-se. O bom testemunho de um homem no mundo é importante também para a igreja, porque ele pode se tornar causa de tropeço, motivo de vergonha, e o nome do Senhor ser envergonhado. Abram aí 1 Coríntios capítulo 10, verso 32, Paulo falando dos limites da liberdade cristã, ele diz assim: não vos torneis causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. E aí, se isso acontece, não é um pecado somente dele, mas da igreja também, que elegeu, que escolheu um homem que não está apto para exercer essa função. Abram aí 2 Coríntios capítulo 6, verso 3. Olha o que a palavra de Deus diz: não dando nós, Paulo falando do ministério pastoral, nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Abram aí agora o último texto, 2 Coríntios capítulo 8, verso 21. A preocupação do apóstolo Paulo com um proceder conveniente. Olha o que ele diz: pois o que me preocupa é procedermos honestamente, não só perante Deus, como também diante dos homens. Uma pessoa que não desfrute de um testemunho favorável e que não obstante seja eleita para exercer o ofício de bispo na igreja, vai cair em descrédito. Vai cair em descrédito. E a gente não está falando aqui, porque o mundo se opõe a nós, das mentiras que podem lançar sobre nós. Mas nós estamos dizendo, e isso acontece. Se já aconteceu com você, já aconteceu comigo também. Quando eu era militar, eu estava praticamente recém-casado, e um cara lá na segunda sessão que não gostava de mim, por causa da minha cor. Ele era racista, sei lá o quê. E inventou uma história a meu respeito. Mas eu tinha me avisado: Aurélio, cuidado com fulano de tal, que ele está assim, assim, assim. E ele inventou uma história a meu respeito, mentirosa. O chefe dele era um capitão, e o capitão estava de olho em mim, Eu estou preocupado com isso. Eu faço o meu trabalho, assumi uma função no quartel, e aí um amigo meu, que era da minha seção, chegou e falou assim: Quaresma, cuidado, o capitão está de olho em você, por causa do fulano que falou assim de você. Ele já sabia da situação.
tranquilo, vou assumir minha função. 6 meses depois, eu fui embora do quartel. Fui transferido para Boa Vista. E esse rapaz veio falar para mim assim: Aurélia, sabe o que o capitão disse a seu respeito? Eu falei: não, nós vamos perder o melhor sargenteante que temos no quartel. A gente vai ser alvo de mentiras, porque o mundo vai se levantar contra nós. Mas o Senhor, Ele é justo, Ele guarda os seus. Eu tenho certeza aqui que muitos, até aqueles que compartilham da minha idade, já passaram por situações como essa, e o Senhor honrou. Porque essas pessoas que falaram mal de você, ou disseram coisas inverídicas, reconheceram que isso não é verdade. E isso é glória para o Evangelho. Porque eles vão dizer assim: ele é um cristão, ele é um crente. E eu tinha vários companheiros lá no quartel que eram crentes também, e eram bem reconhecidos no seu trabalho. Não que só fossem os crentes, existiam uns crentes que faziam também um bom trabalho e também eram reconhecidos. Mas quando nós fazemos isso, nós estamos glorificando o nome do Senhor. Agora, se nós dermos um mau testemunho, o que vai acontecer? Qual é o nome que vai ficar sujo? Não é o seu nome somente, mas é o nome de Cristo. Por isso, a nossa preocupação. Porque uma pessoa que não desfruta de um testemunho favorável no mundo, facilmente cai em descrédito. E também há um outro lado: ela pode endurecer o seu coração, porque ele está exposto à infâmia, e por estar exposto à infâmia, e por outro lado, ali estar na liderança, ter uma posição na igreja e aquela coisa toda, o coração dele se endurece, ele se entrega cada dia mais e mais à perversidade, ao pecado. E aqui isso equivaleria aos laços do diabo. Ter uma boa reputação para com os de fora da igreja, sob as condições mais favoráveis, deve ser considerado uma bênção. E isso não serve somente para os presbíteros. Um exemplo disso, eu quero terminar aqui. O exemplo disso é Cornélio. A Escritura diz o seguinte, lá em Atos 10, 22. Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, tendo bom testemunho de toda a nação judaica. Os crentes da igreja primitiva contavam com uma boa reputação diante dos descrentes. Lá em Atos capítulo 2, verso 47, verso B, diz assim, 2,47b, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Em Atos capítulo 5, verso 13, o povo tributava grande admiração. Não queria fazer parte do povo de Deus, mas admirava, por causa do testemunho. Queridos, nós chegamos ao final aqui das instruções com relação aos presbíteros. E essa é uma grande seriedade, é um serviço na igreja. Esses homens representam Cristo. Eles são imperfeitos, como todos nós somos, mas devem ser exemplo de vida cristã. Devem gozar disso no meio da igreja e também no mundo. E não são todos os homens que são chamados para isso. Nós precisamos entender que muitas vezes você vai ter como homem cristão todos esses qualificativos, mas você não tem a vocação para esse ministério. Eu conhecia muitos pastores que eram bons presbíteros, eram presbíteros dedicados, quando assumiram o pastorado, se perderam. Por quê?
porque não foram vocacionados para a docência na igreja. Nem todos são chamados, mas todos são chamados a exercer isso aqui em suas vidas. A igreja precisa olhar para esses homens e reconhecer isso neles. Nós devemos abraçar esse ministério, desejando-o para a nossa vida, entendendo que temos que cumprir esses propósitos de Deus aqui estabelecidos. E a gente só consegue fazer isso pela graça de Deus. Pela graça de Deus. E é Deus quem escolhe. Às vezes Deus faz a sua vontade de forma que nos entristece. Como já aconteceu comigo. Participar de uma eleição e perder a eleição porque falaram mal a meu respeito. Até hoje eu não sei o que é. Não sei, também não quero saber. Fizeram um conluio lá no conselho, não todos, mas um conluio, iam de casa em casa, pessoas, dizendo, não vai para o pastor por causa disso, disso, disso. Ao ponto de uma senhora que morava em frente da igreja, que eu sempre visitava, que a mãe dela era doente, ela passou por mim e virou a cara. Uma pessoa que eu sempre lidava, era muito carinhosa comigo, e eu com ela e tal, uma senhora de idade, virou a cara para mim. Não fui eleito naquela igreja, e hoje essa igreja está aqui. É Deus quem faz essas coisas. Né? Foi a forma que o Senhor me tirou dali. Eu poderia ter saído dali numa votação sem problema nenhum, não fui eleito, ou por qualquer outro motivo, que não fosse um motivo desse. Mas esse foi o motivo que aconteceu, e Deus usou isso na minha vida, na vida da minha família e na vida da igreja também. A gente pode não saber quais são os propósitos de Deus, com relação a determinadas coisas, mas uma coisa que a gente tem que saber, é Deus quem movimenta essas peças. Se estamos saindo de forma injusta e legal, o Senhor vai trazer o juízo sobre aqueles que assim fizeram. Se estamos saindo por motivos justos, é o Senhor quem está tirando também. Se somos eleitos, é o Senhor que está elegendo. Se não somos eleitos, é o Senhor quem está também por trás disso. É isso que nós precisamos entender. O cargo de presbítero na igreja não é uma disputa, nem um jogo de poderes. Se eu tivesse que aconselhar alguém a exercer um ministério, eu não aconselharia nem o presbiterato, nem o pastorado. Por que, pastor? Por que você não faria isso? Se você ver a vida do apóstolo Paulo, ele dizia assim, em fadigas muito mais, em perigos no campo, em perigos no rio, e naufrágios muito mais, somos a escória do mundo. Você quer ser a escória do mundo? Vem para cá. Não é para todo mundo. E não é para os melhores. É para aqueles aos quais Deus está chamando. E Deus vai capacitar. Porque você pode ter um homem exemplar na igreja e não ser chamado para o ministério. Mas todos aqueles que exercem o ministério devem ser exemplo. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim, quem aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Porque as coisas mais duras e difíceis, essas são as mais excelentes. Vamos orar.